Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Alma. Hoje a gente vai falar sobre cliente. E os próximos vídeos que você tiver aqui embaixo desse ainda vão se estender para dentro desse assunto. Mas deixa primeiro eu te explicar, te ambientar aqui o motivo pelo qual eu senti a necessidade de falar sobre isso. Eu sempre gostei muito e na época que eu fiz a minha faculdade, há muitos anos atrás, eu gostei muito de me especializar em algo que era chamado de Cool Hunters. Dentro da faculdade que eu prestei, que era de design, que eu cursei, no design essa profissão Cool Hunters é uma profissão que define os caçadores de tendências. E quando a gente fala em tendência, não é tendência de moda, mas é tendência de consumo. O que as pessoas tendem a consumir para frente. Por mais que você acredite que naturalmente cada um de nós, como cliente, se interesse por alguma coisa, isso não é uma verdade, ok? Vamos começar eliminando essa desinformação. A gente não gosta do que gosta por acaso. Nós temos uma indústria inteira por trás dos nossos quereres, nos incentivando a querer alguma coisa. Existe uma coparticipação das duas partes, isso é verdade, né? As pessoas demonstram aquilo que elas tendem a desejar no futuro e essas grandes indústrias, através de profissionais como os Cool Hunters e tantos outros profissionais que buscam tendências de consumo, estudam essas tendências de consumo nas mais diferentes áreas, desde qual é a tendência de tipo de viagem que as pessoas vão querer fazer daqui 10 anos, como qual é o tipo de produto que as pessoas tendem a comprar para ter nas suas casas, até o ponto de qual tipo de casa as pessoas tendem a querer morar nas próximas gerações. Entende como isso é enorme? Enfim, eu sempre gostei muito dessas profissões que estudam as tendências de consumo, porque eu sempre me encantei por compreender, adoro, né, uma parte de compreensão da mente humana, sempre me interessou muito compreender qual é o movimento silencioso e inconsciente que, na verdade, a gente faz todos juntos, coletivamente. Ou seja, eu sempre me interessei por compreender as coisas que a gente acha que faz sozinho, isolado e autoral e que, na verdade, somos conduzidos a fazer. Isso é muito interessante, porque quanto mais a gente aprende isso, mais a gente se liberta, né? Enfim, voltando à minha linha de raciocínio aqui, então existe uma grande indústria de pessoas, de profissões que buscam entender, compreender quais são os próximos passos do consumo. Por quê? Porque quando mais as indústrias, as grandes indústrias mundiais, os grandes mercados, né? Os mercados alimentício, o mercado de construção civil, o mercado de design, que engloba moda, arquitetura, mercado de gastronomia, enfim, esses grandes mercados mundiais. Quanto mais eles compreendem o que esses clientes buscarão daqui a um tempo, mais assertiva é os investimentos e as inovações que eles trazem pra gente como cliente. E aí é justamente o pulo do gato, é quando a gente acha... Nossa, sabe, eu comecei a querer mais, a me interessar por coisas mais naturais. E agora tem tanta coisa natural, né? Tem tanto produto natural, tanta coisa que traz mais essa naturalidade, desde produtos de estética até composteiras caseiras, a coleta de água de chuva. É que agora eu olho tanto para isso. Não é só porque agora tu olha tanto para isso. Agora uma galera olha para isso. Mas para que hoje haja produtos, para que nós, a galera, possamos consumir, existe uma outra galera que estuda a tendência de consumo e há 10 anos atrás essa galera já sabia que nós ia querer consumir isso hoje. Olha que louco! E por isso essa galera já foi inovando, já foi levando o mercado para que tivesse isso. Então é por isso que eu digo que existe uma coparticipação. Existe nós, clientes, né? Todos nós, clientes do mundo, que usamos, absorvemos serviços e informações e vamos combinando essas informações para entender o que vamos querer consumir mais para frente, vamos mudando os nossos comportamentos. É coparticipativo com aquela pessoa que estuda e direciona esse nosso consumo para aquilo que é interessante para que a indústria faça. Então tem muita coisa, por exemplo, aí, eu não quero entrar muito em méritos de nomes,
mas muita coisa que você passou pela sua cabeça que seria muito interessante a nível de mudança de comportamento e consumo, como por exemplo, poxa, para que ainda, né, consumir tal coisa que gera tanto resíduo, ou usar energia, combustível, usar tipos de alimentação, comer comidas que são oriundas de tipos de fabricação que eu não concordo. Quantas vezes você já quis mudar esse comportamento, mas isso ficou muito no plano das ideias. Por quê? Porque o mercado ainda não quer te entregar isso. E como ele não quer te entregar isso por vários níveis de interesse que há por trás, por mais que você deseje isso, você ainda não aplicou totalmente essa sua mudança de comportamento. E quando que você vai aplicar essa mudança de comportamento e vai achar que você foi totalmente livre e tomou essa decisão? Quando o mercado estiver pronto para te atender com isso. Muito louco, né? Papo muito louco. Espero que eu esteja sendo entendida aí, porque aqui na minha cabeça está fazendo muito sentido essa minha fala. Bom, mas enfim, então existe esse movimento de consumo. E aí, eu te falei que essa semana eu vou entrar com esses vídeos sobre mercado e tal, para que a gente comece a levar você, aluno do Alma, profissional, empreendedor, pessoa cheia de ideias, né? Uma pessoa que busca olhar além, senão você não estaria aqui acompanhando esse projeto, te levar a entender todo o processo que acontece por trás de tudo que a gente acha que faz livremente. E aí dá uma oportunidade também para você se olhar como negócio. No mercado que você tiver inserido, seja aí o que quer que você faça, você começa a se olhar como negócio, porque você sai dessa zona aonde você inconscientemente é uma maquete, é um fantoche, quer dizer, inconscientemente é um fantoche, e você passa a compreender, ok, tem várias cordinhas que me guiam aqui, a cordinha do mercado, a cordinha da inovação, a cordinha do que os grandes polos estão prontos, mas eu consigo ter um mini domínio de aonde eu permito que essa cordinha me leve. Então, o meu objetivo em olhar para consumo, em olhar para cliente, em olhar para novos mercados e novas tendências é te levar a um nível de consciência aonde você encontre aí no seu mercado, no seu negócio, um nível a mais de controle daquilo que estão te controlando, ok? Bom, então eu falei que eu ia entrar nesse movimento de consumo. Então vamos lá. Existe essa indústria, essa grande indústria que pesquisa consumo. Existe essa grande indústria que está de fato muito interessada em saber quais são as novas ideias que as pessoas terão, quais são as novas ideias que as novas gerações terão, para que elas se preparem com os produtos nas quais elas rentabilizam as suas empresas e tenham. Quando a gente compreende isso, a gente compreende uma outra coisa também, que o nosso cliente não é a nossa geração. Isso é um grande pulo do gato. O nosso cliente é o consumo da próxima geração, é a consciência da próxima geração. Ou seja, quando alguém diz assim, ó, nossa, essa nova geração que vem aí, tudo é muito natureba, não querem mais nada, querem tudo alternativo e tal, ai, não sabem nada. Não sabe nada é quem fala isso. Porque quanto antes você entender que as novas gerações são elas quem definem os novos modelos de consumo, antes você vai poder tanto se beneficiar dessa consciência a nível profissional, como você vai poder entregar futuramente um produto ou um serviço que faça sentido no mundo. Porque é muito lindo se achar o alecrim dourado. É uma maravilha, mas a verdade é que existe aquilo que a gente deve fazer diferente da manada e existe aquilo que a gente deve olhar para onde a manada vai, entender quais caminhos essa manada abre e compreender como eu posso entrar e caminhar nesse caminho, trazendo algo que seja realmente importante, valioso e que faça jus aos meus valores morais e emocionais. Então, cada empresa precisa olhar para isso. Essas novas gerações que vêm, por mais loucas que elas pareçam, e elas só parecem loucas porque elas são diferentes da tua, por mais diferentes que elas pareçam, elas merecem ser olhadas para que você possa adaptar o seu produto ou o seu serviço para ela, de forma a manter os seus valores.
Então, hoje, o que é uma empresa que vale, o que é um negócio que tem valor? São negócios com valores morais e emocionais muito bem firmados. Se você for olhar, grandes empresas estão despencando, estão desaparecendo do mapa da opção dessas novas gerações, porque elas não têm valores morais e emocionais bem firmados. Enquanto pequenas empresas de inovação, pequenos novos bancos, pequenas novas marcas de carro, pequenos que eu digo, aquelas que apareceram com uma ideia muito inovadora e parecia, nossa, isso aí nunca vai chegar aos pés daquele grandão, cara, daqui a pouco ele pisa no grandão. Por quê? Porque o cliente mudou o seu nível de consumo, mudou o seu interesse, esse cliente já olha para um outro lugar e essas marcas, essas grandes empresas que vêm olhando para esse mesmo lugar que o cliente começa a olhar, elas vão sair na frente. Então esse é o primeiro boom, sabe? Entender que se você, por acaso, se identificar nesse lugar de fala aonde você diz, eu não concordo, eu não gosto, eu acho muito alternativa essas novas gerações, percebe por quanto tempo dá para te manter o teu negócio, dá para te manter a memória do que tu faça, por quanto tempo tu pode fazer algo significativo para o mundo, sendo que você tá dizendo não para esse mundo, você tá amarrado num nicho de mercado que acontecia lá atrás. E isso é com tudo, né? Isso é com consciência ambiental. Nossa, agora tudo é consciência ambiental. Na minha época não era assim. Não era assim, mas agora é. E é assim porque agora é preciso ser assim. E se você continuar teimando desse espaço de fala aí onde você não aceita as mudanças, dificilmente você vai continuar no mercado. E aí quem sabe tu me responda, Cássia, nem quero continuar no mercado por 20 anos, quando essa geração aí crescer, tô fazendo um negócio pra agora, quero pagar minhas contas agora. Cara, e a mensagem que tu quer deixar? Sabe? E a importância da tua contribuição para o mundo, tu não liga para isso? Aquilo que fica mesmo quando tu vai. Para que isso possa ser visto, para que isso possa ser memorável, para que o seu processo, a sua passagem no mundo possa ser memorável, você precisa entregar algo que possa ser compreendido pelas próximas gerações. E se você se desconectar demais, é muito difícil isso. Então, essa percepção de que é possível e é válido fazer algo memorável, olhando com respeito para as mudanças que acontecem, por mais que elas não seja algo que você pensou sobre, é de grande valia, de grande valia. Então essa é a primeira questão, olhar para essas mudanças, sabe? Olhar para essa nova geração, reconhecendo nela que ela traz os novos mercados de consumo. E eu vou te dar um exemplo muito bacana. O que acontece? Digamos que uma pessoa é um grande apreciador de vinhos. Quem é o cliente de uma grande vinícola? Geralmente uma pessoa de mais idade, que já se estabilizou mais na vida, que gosta de investir o seu dinheiro em um vinho bom, passar grandes momentos em família, presentear outros amigos com vinhos. Então esse é o grande cliente dessa empresa. Quando entra aí uma geração muito cheia de coisas novas e tal, essa vinícola olha para isso e diz, poxa, será? Não é meu cliente, entendeu? Ele vai ser meu cliente daqui 40 anos. Daqui 40 anos, sei lá o que eu vou estar fazendo. E aí essa pessoa continua olhando só para esse senhor, para essa pessoa ali na faixa dos 50, 60, 70, 80 anos, que é o grande apreciador dos vinhos dele. O que acontece é que do dia para a noite, quem começa a comprar o vinho para esse senhor é os seus filhos, os seus genros, os seus netos. Essas pessoas começam a introduzir a cultura delas no consumo desse senhor. Assim como esse senhor também introduz a sua cultura, essas pessoas. Então existe um período de mescla cultural, né? Os mais velhos ensinam para os mais novos aquilo que sempre foi bom. Porém, os mais novos trazem novos olhares para os mais velhos. E o que acontece é que essa mescla começa a fazer uma fusão de consciência. Nem esse teu cliente antigo vai virar a nova geração, nem essa nova geração vai engolir goela abaixo tudo que essa geração mais antiga faz. Então existe uma mescla.
Quando eu encontro aqui no meio uma empresa que compreende essa mescla transgeracional, quando olha para esse seu cliente antigo, seu cliente ideal, sabendo que ele passa depois de uma certa idade a ser influenciado pelas gerações mais novas, então ele começa a trazer uma consciência. Então daqui a pouco é aquele neto que pergunta: vô, o que tu faz com as garrafas que tu toma de tanto vinho? Vô, essa rolha, ela é biodegradável? E esse vô que pouco entende, daqui a pouco quem vai comprar para esse vô é esse neto, que vai começar a trazer opções assim. Então, quando eu começo a compreender que a tendência de mercado é uma tendência para que o mundo evolua de forma mais saudável, eu começo a perceber que como empresa, que como negócio, que como serviço, eu preciso estar ligada nisso. Eu quero de verdade que você esteja ligado nisso no seu coração, não só na sua cabeça, nem no seu bolso. Mas o que eu aprendi com o tempo é que tem gente que só aprende no bolso, sabe? E aí tudo bem, se pra você for só no bolso, pelo menos você vai estar em prol aí das mudanças, né? Mas tem que integrar no coração que a gente não sabe tudo, é a partir de um lugar de humildade, que quando você colocou a sua empresa, quando você planejou o projeto da sua vida, esse negócio que você vai trazer para contribuir para o mundo, existia uma consciência que depois de 5, 6, 7 anos, novas consciências entraram. Quando eu entrei no mercado de moda, em 2006, era uma questão de status. Era uma questão de mostrar que a tua empresa estava indo muito bem, você ter muitas embalagens. Então, o que a gente fazia? A gente colocava embalagem dentro de embalagem. O produto que eu fabricava vinha com diversos tags. Quanto mais tag, mais chique era. Tags, lacres e 1 milhão de coisa. Isso a gente colocava dentro de uma embalagem, um plástico personalizado. Esse plástico personalizado, na hora da venda, ia dentro de uma embalagem, um outro plástico, onde a pessoa podia levar pra praia e guardar. Quando molhava, alguma coisa. Na época eu produzia muita moda praia. Isso ia dentro de uma embalagem, e essa embalagem recebia uma fita, e essa fita recebia um cartãozinho, nesse cartãozinho podia escrever o nome da pessoa. E enfim, eram infinitas coisas. Começou a entrar uma geração que começou a questionar o descarte disso. Como acontece o descarte dessas coisas? Pra que tanta coisa? Eu tinha gente que me mandava foto, chegava em casa, um bolo de etiqueta e de coisa. Eu, muito ligada também naquilo que fazia sentido pra mim, eu própria já não suportava mais receber coisas descartáveis. Eu olhei pra aquilo e falei: caramba, eu tô fazendo parte do problema, entendeu? E se eu bato o pé e não tomo essa consciência, eu faço parte do problema. E eu queria muito fazer parte da solução. Vocês já viram diversos vídeos aqui eu falando sobre parte da solução. E aí eu comecei a me perguntar, falei: não, isso não pode ser assim e tal. E comecei um processo, gente, é um processo longo de desmame das nossas consciências profissionais do passado. E eu comecei um processo longo. Na medida que um produto acabava, por exemplo, acabava as minhas sacolas plásticas, eu não refazia mais os pedidos e já substituía por eco bags. Acabava as caixas de distribuição de correio de e-commerce, eu já substituía por biodegradáveis. Acabavam os panfletos, não se fazia mais. Interrompi todos os meus contratos com outdoors e com, enfim, coisas que podiam trazer poluição visual para o ambiente. E aí, aos poucos, tu vai conseguindo fazer uma simbiose entre a tua empresa, que ela tá ali para que ela possa te gerar uma entrega do teu trabalho, do teu produto, e que também te traga uma rentabilidade, mas que ao mesmo tempo faça sentido para essas novas gerações e para você, porque você pode ter nascido no ano que for. Se você tiver 80 anos e está me assistindo, não importa quando você nasceu, importa que você está vivendo essa geração atual. Se você está me assistindo, você está vivendo essa geração atual. Então você também faz parte dela. As pessoas acham que a gente é de quando a gente nasceu, ou de quando a gente começou a empreender, ou de quando a gente lançou tal projeto. Você é do momento atual. A questão é quanto você tem coragem de se atualizar a cada nova mudança, compreende? Esse é o grande olhar. Esse é o olhar de olhar para as tendências, de olhar para as mudanças de mercado e conseguir compreender isso com a amorosidade e a humildade que te cabe. De o que eu vim fazendo até agora e o que eu posso mudar a partir de agora. Como eu posso olhar para isso de uma forma mais amorosa.
Eu vou te trazer no próximo vídeo aqui, vamos falar sobre alguns exemplos de mercado, vamos falar sobre alguns movimentos e vamos ver como a gente pode aprender através de experiências externas. Daqui a pouquinho a gente volta.